A retenção de líquidos é um nome popular para descrever o inchaço pelo corpo, né? E tem partes que parece que incham mais. Agora, pode fazer uma diferença bem grande na balança, é achar que está muito gordo e está com muito líquido dentro do corpo. Mas será que é perigoso? Vamos saber? Hoje nós estamos recebendo aqui o endocrinologista, Dr. Regis Salgado. Seja bem-vindo, Tudo bem, Claudete? doutor, tudo ótimo. Tudo ótimo. O que é, afinal, a retenção de líquidos? Pois é, retenção de líquido, na verdade, é assim, é a quantidade de água a mais que o meu corpo está segurando quando deveria estar eliminando. Tá? Então, se nós formos avaliar o que seria essa retenção de líquido, eu tenho pelo menos duas causas diferentes. Uma, metabólica, aquela do funcionamento. Então, tem intervenção e influência dos hormônios, tem alguma coisa relacionada com a quantidade de líquido que a gente bebe. Agora, existe uma outra que é muito mais complicada, que são os edemas causados por doenças mesmo, né? Tipo problema circulatório que acaba levando a uma retenção de líquido por má circulação. E aí a coisa complica bastante. E aí é para o corpo todo? Aí vai para o corpo todo. Então vamos mostrar, nós temos uma ilustração aí para o doutor poder comentar. Eu estou aguardando a tua pergunta, eu estou ao vivo. Retenção de líquidos é o nosso tema hoje e o nosso WhatsApp é 12-99713-2622. Eu separei essa imagem. Nossa, que diferença que deu na perna. Você vê, eu separei essa imagem, Claudete, mais para a gente ensinar as pessoas a identificar a retenção de líquido, né? Nesse caso, especificamente, é uma retenção vascular, tá? Então, o que acontece? Normalmente, isso é muito comum em varizes, né? Então, o que seriam as varizes? A veia por dentro, ela tem válvulas, né? Elas se abrem e fecham, porque o sangue, ele volta dos pés para o coração. E quem faz esse trabalho, normalmente, é o músculo e as próprias veias, que elas abrem as válvulas e puxam, né, o sistema linfático. Então, para você entender bem, a parte circulatória do nosso organismo é assim, coração bombeia sangue para baixo, né? Esse sangue vai para todos os nossos tecidos e as nossas células. Ele começa por artérias, depois ele vai por arteríolas e cai numa parte chamada linfático. O linfático o que é? É onde eu tenho o contato direto com a célula. Tá? Então, eu levo o sangue com nutrientes e oxigênio. As células processam esses elementos todos e jogam os restos das reações no mesmo linfático. E a veia é o responsável para tirar esse líquido do linfático, levar de volta para o coração e para o rim, para ser filtrado, para poder renovar o gás carbônico, para poder entrar novamente. Credo, muito complicado, mas complicado. Também a nossa máquina é assim. Né? Então, perfeita pra caramba. Então, o que acontece? O que a gente entende, que o coração é uma bomba, a gente sabe, que está lá fazendo seu trabalho de bombear esse sangue. E que as linfas são importantes para isso também. Exatamente. Aí é que está o grande problema, porque levar o sangue, eu tenho a pressão do coração, o trabalho da artéria, que ela também contrai, a veia não tem contração. Tanto é que você pode ver, as veias, elas estão sempre superficiais ou no meio de um músculo. Porque quem faz o trabalho da volta tem a ver com a pressão interna da veia. Para eu poder puxar o líquido do sistema linfático para dentro da veia, eu preciso de vácuo. E é exatamente quem cria esse vácuo, a contração muscular em cima da veia e a válvula. Quando essas válvulas ficam incompetentes, o que acontece? Não forma vácuo, o sistema linfático não drena, aumenta a quantidade de líquidos no linfático. E é aí que está uma das coisas que é comum, as pessoas até perguntam, então para que serve a drenagem linfática? Exatamente para isso, para poder drenar esse líquido que é rico em toxinas, ou seja... que fica parado. Por exemplo, essa perna inchada é porque o organismo... Eu vou falar no português. Isso, vamos simplificar. O organismo não está bombeando o sangue de baixo para cima. Ele desce e o nosso organismo taca o sangue lá para cima, para voltar para o coração. Exatamente. Se não está indo, a drenagem linfática ajuda mesmo, então. Sim, ajuda muito. Ajuda de verdade, porque elas vão drenando e jogando isso para cima, é isso? Para cima, para o rim poder filtrar e para os pulmões também. Agora, a quantidade de água que se toma tem influência de que maneira no inchaço? Tem influência no seguinte, um dado importante que as pessoas precisam criar uma consciência disso, porque todo mundo, quando pensa em eliminação de líquidos, a primeira coisa que as pessoas pensam é urina e suor, né? Só que esses dois juntos, Claudete, correspondem a 30% da água que você elimina diariamente. E elimina como o resto?
evaporação e respiração. E é aí o grande problema. Por quê? Porque eu não tenho como medir essa quantidade de água, quanto eu estou perdendo de água para o meio ambiente, que nem hoje, está muito calor. Né? Então, o que acontece? Eu começo a evaporar, a perder água para o meio ambiente. E aí o meu corpo ele entende da seguinte forma: eu perdi mais do que eu deveria. O que eu vou fazer? Reter líquido. Então, eu não urino muito, eu transpiro pouco. Por quê? Para não entrar no processo de desidratação. Então, quer dizer, quem menos toma água, mais pode ficar inchado, é isso? Pode ficar inchado e, detalhe, o cérebro começa a funcionar mal. Esse é o perigo. Tanto é que pessoas, quando se perdem no deserto, o maior problema que elas têm é entrarem em coma. Por que elas entrarem em coma? Exatamente porque elas perderam uma parte de água muito maior do que o organismo dela poderia ter perdido. Então, tomar água é necessário, muito necessário. Nesse processo de calor que nós estamos, no mínimo, 2 litros por dia. 2 litros por dia, no mínimo? No mínimo. É bastante, hein? Estou bem longe de alcançar essa cota hoje, pois então né? Importante. Esse é um grande problema. É o problema. Agora, que doenças o inchaço pode tá apontando? Pode ser um alerta também, pode né? Ser um alerta. Estou inchada, por quê? Pode ser um problema mais grave? Você me responde daqui a pouquinho? Tem perguntas para o doutor, Nina? Tem? Vamos colocar as perguntas aí na tela, então, mas antes ele vai responder a que eu deixei aqui. Pode ser sinal, pode ser um alerta de que alguma coisa está acontecendo? Sim, sempre. Como te falei no início, doenças hormonais, a maioria delas provocam retenção de líquido, todas. Tireoide, quando está ruim, ela provoca inchaço. Quando eu tenho uma diminuição no funcionamento de uma glândula chamada suprarrenal, ela começa a dar retenção de líquido. Deficiência de estrógeno, deficiência de progesterona, quer dizer, tem uma série de doenças hormonais são causadas por retenção de líquido. Uma coisa importante, Claudete, dentro daquela imagem, ela lembra que tinha uma... Como é que eu faço diagnóstico se você está retendo líquido ou não? Aperta com o dedo. Afundou, demorou para voltar, retenção de líquido. Tá. Estou achando que a minha perna está inchada, meu pé está inchado. Vou lá e faço esse teste. Abaixou, ficou lá embaixo muito tempo, melhorou. Retenção de líquido. Tá, isso, né, quando tem uma coisa interessante, porque isso faz um ganho de peso, como você mesmo disse. A média de pessoas que têm retenção de líquido está na faixa de 2 quilos a 3, né, a mais. E as pessoas acham que isso pode ser gordura e, na verdade, não é. Tá certo. Vamos às perguntas, então. Vamos responder algumas que a gente tem que falar dos tratamentos aqui. Alessandra, olá, boa tarde. Linda você. Menopausa incide em maior retenção de líquidos? Olha, eu não sei, mas tudo que é coisa ruim depois de 60, 50, então pode ser, viu? Anápolis, lá de Goiás. Linda Goiás. Um beijo pra você, bonitona. Sim. Né, por conta das alterações hormonais. Quer dizer, a mulher pode ter inchaço desde que nasce, praticamente. Mais ou menos assim. Esses hormônios aí não a TPM, na verdade, é isso também. É isso. É um aumento de líquidos. E a pessoa fica inchada, até o seio parece. Quais as regiões do corpo podem inchar, doutor? Todas as regiões. Todas. E aí tem umas coisas interessantes, né? Porque o pulmão também incha e o coração também incha. E aí as coisas começam a complicar. É mesmo? É mesmo. Porque até o rosto, né? Sinusite, eu tenho sinusite. Às vezes eu tô meio inchado de sinusite. As doenças de tireoide, a gente percebe isso no rosto, porque o rosto da pessoa que tem hipotireoidismo é inchado. Pálpebra inchada, rosto inchado. Então vamos para a próxima, ok, Alessandra? Vai ver isso. Ana Cristina, boa tarde, tenho 50 anos, 1,60 m e tenho problemas com retenção de líquidos. Estou acima do peso para minha idade e depois de ficar 7 dias hospitalizada em julho, tomei muito soro. O que faço para vencer isso? É a pergunta dela. Bom... Então aí a gente já pode falar um pouquinho do tratamento, né, doutor? Pois nesse caso, assim, a primeira ideia que me vem é que ela deve ter alguma coisa relacionada com obesidade ou até com sobrepeso, vamos colocar dessa forma, tá? Muito provável alguma coisa hormonal, muito provável. Assim, ela não tem uma parte específica da retenção dela, é geral, né? Então isso é o mais provável que seja hormonal. Primeira coisa, identificar a causa disso, né? Então, fazer uns exames, dosar os hormônios todos e, a partir daí, identificar a causa e corrigir essa deficiência. E como se corrige? É perigoso tomar diurético sem receita médica? Nesse caso, Claudete, é perigoso por quê? Porque toda vez que eu jogo água fora, eu elimino também potássio,
cálcio, sódio, que são elementos fundamentais para manter esse equilíbrio de água no meu organismo. Quem controla esse equilíbrio é exatamente o sódio. Né? Então, eu tenho uma coisa chamada bomba de sódio e potássio, que faz exatamente o controle de líquidos dentro do meu corpo. A partir do momento que eu elimino isso, eu elimino água também, só que eu faço com que as células comecem a trabalhar mal também. Então, muito diurético também é perigoso. Mas aqui, nesse caso, não é diurético. É repor, tratar a parte hormonal que, com certeza, está alterada. Então, quer dizer, a pessoa está em casa, está tendo inchaço, só para a gente finalizar aqui por causa do nosso tempo, doutor, ela nota que está inchada, né? E a gente sente, né? Inchaço é uma coisa, às vezes nem você não vê, mas você sente que está. Homem ou mulher, qualquer idade, qual o tratamento? Primeiro, identificar a causa. Né? Se for vascular, tratar as causas vasculares. No caso, uma coisa importante para que as pessoas precisam ter em mente, quando a gente fala em vascular, a primeira coisa que vem em mente são as varizes. Tá? Então, é importante tratar porque esse inchaço pode levar a uma situação muito grave chamada trombose. Que a trombose, o que ela é? Começa a formar coágulos dentro das veias e esses coágulos migram, né, para o corpo e pode obstruir uma artéria importante lá no coração, chamada coronária. Tá? Então, isso é uma das causas. A outra causa é abrir úlceras, porque o organismo não consegue eliminar aquele líquido, o que ele faz? Ele tenta exteriorizar. E é nesse processo de exteriorização que forma aquela úlcera que a gente chama de úlcera varicosa, que também é uma situação grave. Por Tudo quê? isso pelo inchaço, acúmulo de água. Tudo isso pelo inchaço, pelo acúmulo de água. Agora, o mais engraçado não tomou água, fica inchado. Fica inchado. Isso é sempre. Então, assim... A primeira lição, tome água. Toma água, muita água. Muita água, principalmente nessa época de muito calor e muita seca, que é onde você está perdendo mais líquido do que o normal. E se notou inchada, o médico é o endocrinologista, que vai poder orientar, ajudar? Eu acho assim, o primeiro médico a se procurar seria um clínico. Tá? Para ele identificar as possíveis causas. Se for vascular, encaminhamento vascular, se for hormonal, para o endocrinologista. Se for cardíaco, que também é uma situação que pode acontecer, existe uma doença chamada insuficiência cardíaca que provoca inchaço no corpo todo também. Nossa, então veja só como o inchaço é importante, pode ser um sinal de alerta. Repare em você agora, veja, faça o teste que o doutor ensinou aqui e procure ajuda antes que seja tarde, tá bom? Demorou para tratar, ficou pior. Meu Deus, não, a gente tem que correr. Eu queria agradecer a presença do Dr. Regis Salgado, ele vem lá de São Paulo participar do nosso programa, ele é endocrinologista, o telefone lá é 11 3562 1040, 11 3562 1040, regissalgado@gmail.com. Obrigada, doutor. Obrigado, Claudete. Um beijo, obrigada por ter vindo. Obrigado. Ele é do time Santa Receita.